Olá, tudo bem? Eu me chamo Vanderlei Armando Rodrigues, eu sou estudante de História do Centro Universitário Internacional Uninter, certo? E eu estou aqui com a ideia de apresentar um pequeno curso, um pequeno seminário. Por que eu vou fazer isso? Isso é referente à disciplina de estágio supervisionado. Devido à Covid, esse estágio que deveria ser feito em uma escola está sendo feito de forma remota, certo? Então, como as escolas estão fechadas, eu preciso, porque faz parte da grade curricular do curso, e eu estou aqui para fazer essa disciplina de forma remota. As escolas estão fechadas devido à pandemia, e essa é a opção, certo? Que temos para hoje, né? Temos a opção de forma remota. Dito isso, o que eu vim fazer nesse curso? Eu vou fazer um pequeno curso, um pequeno seminário, de forma, vários vídeos fragmentados sobre que assunto? Eu vou falar sobre a América. Claro que temos que ter um recorte geográfico e temporal. Como eu sempre gostei muito da história dos povos que habitaram a América, é sobre isso que eu vou falar, desses povos que habitaram a América na era pré-colombiana. O que é a era pré-colombiana? A era pré-colombiana faz parte da era anterior à chegada de Cristóvão Colombo, certo? Esse continente, esse imenso continente, tinha diversos povos, certo? Esse continente tinha povos que tinham uma organização social muito complexa, estruturada, hierarquizada, certo? Camadas sociais hierarquizadas significa que tinham camadas sociais muito bem definidas, certo? E ao mesmo tempo, existiam povos que viviam ainda de forma tribal, né? E viviam da caça e da pesca, com uma agricultura incipiente, assim, começando. Então, existiu esse contraste de povos extremamente desenvolvidos arquitetonicamente, artisticamente, religiosa, tinha suas partes religiosas muito bem definidas, com seus deuses, uma economia de agricultura, né, já plantavam e tinham uma força militar. A estrutura arquitetônica, como eu falei, era extremamente imponente. Fizeram cidades de pedras gigantes que estão até hoje aí para a gente visitar, certo? Então, o que eu quero dizer? Que antes da chegada de Colombo, existiam povos aqui. Aqui não era um lugar inabitável. Por isso, aquela questão da descoberta é meio, né, complicada. Porque descobrir quando se descobre algo que não tem nada, certo? Quando a gente descobre alguma coisa, é porque não tem nada. E não é o caso. Aqui existiam povos, existiam civilizações organizadas e ainda incipientes, ainda em forma tribal. Então, descoberta é um termo que a historiografia hoje já começa a desconsiderar. Também tem a questão... Na verdade, a historiografia ela fala em 3 visões: descoberta, invasão e conquista. Descoberta ainda está sendo, né, meia deixando de lado, né, porque houve sim uma invasão, né, invasão de povos e uma conquista, porque muitos povos foram dizimados atrás de ouro, atrás de riqueza, que era uma novidade para os europeus chegarem aqui e encontrarem civilizações extremamente organizadas. Eles não imaginavam isso, certo? Então, dito isso, vamos começar falando da era pré-colombiana, lógico, um recorte temporal e geográfico, né? São regiões que eu vou falar um pouco sobre a
civilizações mais estruturadas, vou falar um pouco das civilizações menos estruturadas, mas o foco, né, como toda a história precisa de um recorte, você não pode falar de uma história totalmente abrangendo tudo, né? Eu vou falar de um recorte, esse recorte vai se referir aos incas, maias e astecas, certo? Que são os povos que mais se tem informações, certo? São os povos que me chamam a atenção, porque esse trabalho também é uma coisa pessoal, né? Eu queria passar esse conhecimento que eu busquei para vocês, né, que estão aí do outro lado. Então, vamos começar, certo? Eu preparei uns slides para apresentar e vamos começar apresentando esses slides. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, eu vou falar sobre uma breve história americana, como eu já falei, certo? Uma breve história americana, da era pré-colombiana ao encontro europeu. Então, o que eu vou abranger isso? Eu vou abranger a era pré-colombiana, mais ou menos como surgiram esses povos, certo? Como eles apareceram aqui na América, o desenvolvimento de cada um deles, certo? Claro, como já falei, com recortes específicos em alguns povos, falamos mais, porque também se tem mais informação, certo? E outros povos a gente fala menos. Então, eu vou começar a história e como esses povos chegaram aqui. Vou falar dessa era pré-colombiana, da chegada de Colombo. E vou falar um pouco desse encontro que houve entre os europeus e esses povos que aqui viviam. Certo? Então, vamos lá. Breve história americana, da era pré-colombiana ao encontro europeu. Bom, a era pré-colombiana. Basicamente, a era pré-colombiana foi dividida geograficamente em dois grandes blocos, certo? A Mesoamérica e as sociedades andinas, que são os povos mais que formaram impérios, que tiveram mais história, e então eles são os que é o foco do trabalho. Mesoamérica. Meso significa meio. Então, essa parte desse bloco mesoamericano é o bloco intermediário da América, a metade da América. Fica entre a América do Norte e a América do Sul. Ou seja, ali a região da América Central. Eles têm o nome de Mesoamérica. E as sociedades andinas são as sociedades que se referem ali na questão dos Andes, né? Equador, Peru, né? Aquela região que faz parte, que tem contato com o Oceano Pacífico, certo? E essas são as sociedades andinas que se diferenciam um pouco da mesoamericana, certo? Ó, como eu falei, Mesoamérica. A Mesoamérica, ela engloba territórios que fazem parte do México, da Guatemala, El Salvador, Belize, algumas partes da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Essa é a questão. Ou seja, a América Central, né? América Central é um pedaço da América do Norte, México ali. Então, essa é a parte que corresponde à Mesoamérica. As sociedades andinas, elas têm os territórios como a Cordilheira dos Andes, eu falei, os países que ficam ali, o Equador, o Peru, a Bolívia, alguma parte da Argentina também faz parte das sociedades andinas, existem registros, Chile e Colômbia. Acredita-se que encontraram alguns vestígios também das sociedades andinas no Brasil, porque os povos foram migrando, né? Não tem muita coisa ainda, mas acredita-se que sim, que essas sociedades andaram aqui por algumas regiões aqui do Brasil e deixaram a sua marca, certo? Ali, como eu falei, a Mesoamérica, se nós olharmos o mapa à esquerda, o mapa maior, vemos que é bem no meio da América, né? A Península de Yucatán ali, faz parte do México, Honduras, né, Guatemala, Costa Rica, é aquela região mesoamericana. Fronteira
com América do Norte e América do Sul. Como eu falei, no centro da América, né? E as sociedades andinas são as sociedades que aqui no mapa elas estão em lilás, certo? Que são os incas, né, no caso. E a gente pode ver ali que abrange Equador, Colômbia, pedaço da Argentina, né? Peru, principalmente, que era o centro do Império Inca, né? Então, e lá em cima nós vemos os astecas e os maias, né? Que é a parte da Mesoamérica. Se nós repararmos neste mapa, nós podemos ver também os outros povos que não tinham sociedades extremamente organizadas, sociedades com grandes construções em pedra, e sim que viviam em forma tribal, vivendo da caça e da pesca, certo? Inclusive aqui no Brasil, ó, nós temos, se nós formos olhar os Caraíbas, Tupis, os Gês, os Guaranis, Araucanos, os Patagões, né? Que já está mais para o lado da Argentina, são povos que viveram aqui, não tinham essa sociedade tão organizada, certo? E se nós formos ver as sociedades da América do Norte, temos lá em cima, lá os esquimós, no frio, né? Os comanches, os apaches, os sioux, os pueblos. Quem assistiu muito filme de faroeste sabe do que eu estou falando aqui, né? São os índios americanos, certo? Que também, como os índios brasileiros, e diferente dos índios da Mesoamérica e das sociedades andinas, eles se assemelham a nós, os brasileiros, né? Eles viviam em forma tribal, da caça e da pesca, né? Sociedades bem menos assim, hierarquizadas, certo? Não tinham construções em pedra, viviam de forma, muitas vezes, a maioria nômade, né? Se deslocando de lugar em lugar, conforme tinha alimento, conforme não tinha. Então, essa é a grande diferenciação desses povos, certo? Vamos adiante, então. Mas, de onde vieram essas populações? Como falei, essas populações estão aqui na América, estavam aqui na América, antes da chegada de Cristóvão Colombo, porém, né, essas civilizações não surgiram aqui. Até que se prove o contrário, o homem surgiu na África. E como atravessaram da África até aqui? Existem algumas teorias de como esses homens chegaram na América. E quando isso aconteceu? Isso foi recente? Isso foi pouco antes da chegada de Cristóvão Colombo? Como aconteceu né? Se vieram todos de um mesmo lugar e da mesma forma? Bom, os historiadores têm várias teorias. Várias não. São 3 principais teorias, certo? E existe a mais aceita. Vamos lá. A origem do homem americano. Os caminhos do ser humano para a América. Bom, se nós olharmos o mapa da África, vemos ali na África onde surgiu a origem, até que se prove o contrário. O homem surgiu na África. Ali, se nós repararmos no mapa, no canto esquerdo, o homem surgiu na África e se deslocou até a Europa e se deslocou até a Ásia. Ele passou pela Ásia, foi até a Sibéria, também ele desceu ali no continente, ali na Oceania, na Austrália, né? Ele foi atravessando assim, muitas ilhas ali e tal, e ele foi povoando o mundo, certo? Mas existe essa passagem que o homem fez lá em cima, né? Como nós vemos no mapa, essas rotas possíveis são a da Sibéria, que existiu em alguma das eras glaciais, né? O mar congelou, e essa é a teoria, na verdade, mais aceita entre os historiadores. Então, que ele atravessou ali pelo Estreito de Bering, se a gente olhar lá em cima da escrita do Oceano Glacial Ártico, nós temos o Estreito de Bering, aqui, Estreito de Bering, certo? Ele atravessou ali, que congelou, ele tinha essa passagem, né,
do Estreito de Bering, ali da Sibéria para o Alasca. E aí, do Alasca, ele veio descendo, 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 descendo. Claro que isso demorou milhares de anos, não foi de uma hora para outra que ele veio chegar aqui. Então, essa é a teoria mais aceita. E por que ela é a teoria mais aceita? Porque existe muita semelhança dos índios que vivem aqui, na América do Norte, e o povo siberiano. Semelhança física, semelhança de costumes, de cultura, né? É uma maneira muito similar de viver. Se nós pegarmos um homem, uma fisionomia de quem é um esquimó, que vive no Alasca, e um siberiano, eles são muito semelhantes. Certo? Então, essa é a teoria mais aceita. Porém, temos outra teoria. Temos uma teoria de navegações, como vemos aqui, certo? O homem veio da África, foi até a Ásia, da Ásia que desceu foi até a Oceania, e da Oceania, acredita-se que ele passou até a América. Como chegou até a América? Como ele chegou até a América? Barco. Né? Ele veio, né, os historiadores que acreditam nessa teoria, que estudam essa outra provável rota do ser humano na América, eles dizem que ele saiu da Oceania, ficou aqui nas ilhas da Polinésia e tal, e foi migrando para a América do Sul, chegando no continente americano, certo? Existe também outra teoria, uma teoria que não é muito aceita, mas que também é estudado, de alguns homens que foram para a Antártica. Da Antártida, eles migraram para o sul do continente americano, aqui na Patagônia, certo? Então, existe também essa teoria, existem alguns estudiosos que a defendem, mas ela ainda não é totalmente aceita por muitos historiadores, certo? Então, aqui, no Estreito de Bering, acredita-se que em torno de 20 a 30 mil anos atrás, aconteceu essa migração em uma era glacial, que o mar estava congelado, eles ultrapassaram e foram povoando a América. Em navegações, como eu já tinha dito, a passagem pelas ilhas da Polinésia, certo? Talvez, porque também, né, existem semelhanças de humanos que viveram na Polinésia, que vivem na Polinésia e da costa do Pacífico, né? Justamente por isso também existem essas teorias. E porque nós lembramos da Luzia, certo? A Luzia, que foi encontrada em Minas Gerais, um esqueleto de um ser humano que tinha origens, traços negroides. O que são os traços negroides? Os traços negroides são traços das pessoas que viviam aqui na Oceania, na Austrália. São traços característicos do povo, dos aborígenes australianos. Então, isso foi uma revolução, certo? Que ela tem mais ou menos uma idade entre 15 a 20 mil anos, não sabe meio certo. Então, como apareceu alguém com traços negroides, diferentes dos asiáticos, os siberianos, que são outros traços, outras fisionomias, os traços negroides, foi encontrado em Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais. Esses traços desse esqueleto, né, acabaram, né, suscitando algumas dúvidas e possibilidades de ter sido uma das passagens dos aborígenes australianos através de navegações que passaram pelas ilhas da Polinésia e que chegaram no continente americano. Bom, como falei, tinha outra teoria que vieram da Austrália, passaram pela Antártida e foram até a América, ali bem pelo sulzinho ali na Patagônia, tá? Todas essas migrações não se encontrou nenhum traço que ultrapassasse 40 mil anos. Então, não existe, por enquanto, descobertas
que dizem que o homem estava aqui há mais de 40 mil anos. E sim, até 40 mil anos. Existiram luz de 15 mil anos, existiam traços de ferramentas feitas 20 mil anos, 30 mil anos, mas é um estudo muito minucioso e muito cuidadoso, e às vezes não se tem muitos vestígios dessa civilização, né? Mas, enfim, aí chegaram, né, na América, esses povos de várias origens, de várias maneiras, segundo os historiadores, e agora vamos falar um pouco sobre eles, certo? Quais são essas civilizações pré-colombianas? Bem, as civilizações pré-colombianas, como eu falei, vamos usar um recorte, existiam os olmecas, os toltecas, os zapotecas, os xiximecas, né? Mas nós vamos falar dos maias, dos incas, dos aztecas. Por que foram? Foram as maiores, foram, inclusive, uma dominou a outra, porque também eram povos conquistadores, também eram povos guerreiros, né? E eles foram dominando, foram criando impérios, e, enfim, essa são as civilizações que nós vamos fazer, que nós vamos falar com esse recorte temporal e esse recorte geográfico, certo? Vamos falar dessas civilizações, primeiramente. Elas tinham, como eu já falei, um alto grau de desenvolvimento tecnológico, elas tinham grandes cidades em pedra, que ainda estão preservadas, tinham cultura, arte, escrita, existem ainda monolitos em pedra que ainda estão preservados, que seria interessante sempre vir visitar. Eu mesmo nunca fui, mas eu acharia muito interessante e gostaria muito de visitar, certo? Então vamos falar desses povos, que eles tinham esse alto grau de desenvolvimento tecnológico, certo? Uma complexa organização social com hierarquias, né? Existia o rei, existiam os nobres, existiam os trabalhadores, existiam os escravos, né? Eles tinham religiões também diferentes, cultuavam deuses muito ligados a elementos naturais, né? Nós vamos ver bem isso aí, né? Exatamente como eles cultuavam esses deuses, e muito da sua política era relacionada, muito da sua sociedade, na verdade, era relacionada a esses deuses, né? Muito relacionada, intrínseca, com a religião, né? A religião era muito importante para eles, né? Então, essa é a primeira parte. Como eu disse, eu vou fazer esses vídeos fragmentados, certo? Para não ficar muito maçante, você quer ver um, quer ver outro. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a civilização Maia. Nós vamos começar pela Maia, justamente porque ela é a mais antiga. Então, vamos começar lá do começo, e depois nós vamos vindo e falando das outras civilizações, tanto essas extremamente desenvolvidas, que essas são as primeiras que nós vamos falar, e depois nós vamos falar também de alguma coisa do Brasil e da América do Norte, que viviam em forma mais tribal, mas que também tem sua cultura, e é muito interessante, porque são povos diferentes, de diferentes línguas, e que vai nos enriquecer bastante o conhecimento. Certo, pessoal? Muito bem. Então, eu encerro agora. E a próxima, no próximo vídeo, nós já vamos falar da civilização Maia. Certo? Então tá. Até logo.